Ok, boa tarde. Vamos dar início ao 21º, né, webinário do Print, em que a UFRN, por meio dos seus professores, por meio dos seus alunos, torna público, dá publicidade, capilariza as nossas experiências científicas nos diferentes eixos estratégicos do Print, falando com os nossos pesquisadores. Hoje nós temos Martins, que é professor do Departamento de Engenharia Elétrica e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação, que ficou, né, 2 anos, desses 2 anos, 1 ano com a bolsa do Print, em um grande projeto, talvez um dos maiores importantes projetos do ponto de vista científico da UFRN, coordenado pelo professor José Renan de Medeiros, na área de ciência e tecnologia espacial, desenvolvendo a parte de programação de um equipamento que foi instalado no telescópio aqui no Chile, um consórcio internacional envolvendo as mais importantes instituições de pesquisa que atuam na área, em que o FRN colaborou desenvolvendo um pente a laser, né, um instrumento que ia ser instalado aqui e tinha toda uma parte de programação a ser, a ser feita. O professor Alan se prontificou, mesmo sem ter sido a sua área, né, base de programação, área espacial, em aprender a entrar nessa nova área, e foi, né, literalmente, né, no início sem bolsa, com a promessa de uma bolsa que seria financiada pela FAPERN, que infelizmente nunca o fez adequadamente, né, com um pouco de ajuda da UFRN, e aí veio o Print e permitiu que o projeto fosse executado, né? Então, o professor Alan voltou, continua trabalhando, soube que semana sim, semana não, recebe um convite para largar o FRN e ir lá para o laboratório em Zurique, né? Isso mostra que o trabalho que foi e que está sendo desenvolvido tem os níveis de qualidade científica, qualidade técnica necessárias, né? Então, Alan, obrigado por estar aqui conosco hoje, né? Vou passar essa tarde aqui junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e depois no canal do YouTube, né? A todos aqueles alunos, a todos aqueles professores que se interessam pela área, para conhecer um pouquinho daquilo que foi feito. Vi que o professor Alisson também está aqui, que é professor lá do Instituto Metrópole Digital, que também foi bolsista do Print, mas na condição de aluno de doutorado sanduíche. Então, Alan, você tem a palavra, fique à vontade. Beleza, professor Rubens, eu que agradeço demais aí, né, esse convite. É sempre bom compartilhar, né, a experiência que a gente teve, né, agradecer aí o Print, essa força que tem dado, né, depois, mesmo que sendo por final do projeto, mas ajudou bastante, como você falou. E, assim, vou tentar falar um pouco para vocês aqui, mais a descrição não muito técnica, né, vou tentar explicar mais ou menos o que é que a gente fez lá, né? Porque é um assunto muito interessante, é uma coisa, né? Sempre que envolve essa coisa de astrofísica e tal, sempre vem temas interessantes, e espero que isso seja motivo para empolgar mais outras pessoas para fazerem, né? E eles usarem essa iniciativa do Print, que é maravilhosa, para desenvolver ciência e tecnologia. Vou até tentar mostrar uns desdobramentos importantes que ocorreram no meu caso, né, com o projeto do Print, provando mais uma vez que esse incentivo à ciência e tecnologia, esse tipo de iniciativa é muito, muito importante. Então, agradeço demais o convite. E, se me permitir, vou compartilhar aqui, eu tenho uma apresentaçãozinha, né, que vou falar aqui sobre algumas coisas rapidamente e tentar explicar o que é que a gente fez. Deixa eu compartilhar aqui. Então, deixa eu botar aqui em modo de apresentação, se vocês estiverem vendo minha tela. Pronto, estamos vendo. Pronto. Vocês conseguem ver em modo de apresentação? Agora sim. Pronto. Bom, então, o título que eu escolhi, foi difícil encontrar esse título, porque a gente acabou
contribuindo com tanta coisa lá que, né, pegar um título genérico ficou até difícil. Então, é basicamente isso aí, né? Então, seria desenvolvimento de software de controle para astrofísica, de maneira geral. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu fiz, né? O contexto, dar o contexto de onde eu trabalhei e tentar focar nas contribuições que nós demos lá, que a UFRN conseguiu dar nesse projeto. Bom, o projeto é para a construção de um instrumento chamado NIRPS, tá certo? Eu vou detalhar esse instrumento. Não vou falar dele num slide, eu vou tentar mostrar que instrumento é esse à medida que a gente vai apresentando aqui. Né? A equipe que é composta para para fazer esse instrumento é uma equipe muito grande, né? O desenvolvimento foi feito no Observatório de Genebra, lá na Suíça, tá certo? A parceria foi desenvolvido lá a parte do front-end do instrumento, eu vou dizer o que é isso aí mais na frente, mas envolveu, como você falou, muitas instituições, envolveu as instituições de Portugal, Espanha, Alemanha, Chile, né? Brasil, no nosso caso. E elas são parte, né? São todas um consórcio do ESO, que é o European Southern Observatory. Eu costumo brincar que eu chamo que fosse a NASA europeia, né? Não é exatamente isso, mas para pessoal leigo, eu digo, não, é como se fosse a NASA da Europa, né? É o pessoal que tem telescópios e estuda essa parte de astrofísica a fundo, né? A equipe aqui da UFRN foi composta pelo professor José Renan, que é o coordenador desse print, né? O professor Bruno Canto e o professor Isan Leão, lá do Departamento de Física, e eu, né, do Departamento de Elétrica. Né? Tem que colocar até os logotipos disso aqui para ficar tudo bem descritozinho. E o assunto do projeto é basicamente o quê? Ciência e tecnologia. Então, é ciência e engenharia, né, misturados aí, uma aplicação bem extrema, né, de que envolve ciência no seu nível mais fundamental e engenharia no seu nível mais fundamental. Então, o projeto em si envolve coisas como astrofísica, química, né, porque a gente está desenvolvendo um espectrógrafo, tem espectroscopia, processamento de sinais, né? E na parte de engenharia, a gente tem a parte de mecânica, óptica e a parte de software, que foi o foco, né, do nosso... A gente teve um negocinho lá com a óptica também, né? Mas o nosso foco foi a parte de software. Bom, então, a gente estudou basicamente... O NIRPS é um instrumento que estuda exoplanetas. Então, o que é exoplanetas? Exoplanetas é o seguinte, no céu a gente só consegue ver estrela. Então, o nome exo, de fora, é fora de quê? Fora do sistema solar. Então, os planetas que a gente consegue ver são os planetas do nosso sistema solar, né? Então, quando a gente quer estudar planetas fora do sistema solar, normalmente a gente não os vê, a gente só vê a estrela. Então, como é que a gente faz para saber e estudar os planetas? Então, tem várias técnicas, né? Tem, por exemplo, a gente pode tentar imaginar diretamente o planeta, né? Se ele for muito grande, a gente aponta o telescópio e vê, né, o planetinha lá só como um blobzinho, né, de pixels na imagem. A gente tem uma técnica chamada de trânsito, que é a gente aponta para a estrela e tenta medir a luminosidade da estrela e sentir uma baixazinha na luminosidade quando o planeta passa na frente da estrela. Então, é uma medida indireta, né, do planeta. A gente não sabe que o planeta existe, só sabe por essa medida. Tem um negócio chamado microlensing, né, que é também um efeito indireto que acontece por causa da relatividade, quando o planeta passa na frente da estrela, aí a gente tem um ligeiro aumento da sua luminosidade, né, contrário ao trânsito. E, finalmente, um negócio chamado velocidade radial, que é o foco do NIRPS. Então, o NIRPS, esse que eu coloquei o logotipo aqui, é um instrumento que utiliza espectroscopia, né, para detectar que tem um planeta girando em torno da estrela. Né? A gente não consegue ver, e esse espectro aqui, a gente nota que tem um planeta, por quê? Porque o espectro da estrela fica andando para lá e para cá. O problema é que esse andando para lá e para cá, é claro que essa animação é uma animação pictórica, né? Andando aqui cerca de 1 milésimo de um pixel na imagem. É um negócio absurdo, né? Porque a estrela é muito grande e o planeta é muito pequeno. Então, a gente está tentando ver o efeito que o planeta puxa da estrela. Então, o planeta gravitacionalmente puxa um pouquinho a estrela para lá e para cá, né? Fazendo com que a estrela se mova, né, com uma certa velocidade para lá e para cá. Para vocês terem noção das ordens de grandeza, a gente consegue, com o NIRPS, né, com os instrumentos atuais, a gente já consegue alguma coisa, mas com o NIRPS se espera detectar movimentos em torno de centenas ou dezenas de metros por segundo que a estrela está andando para lá e para cá devido ao planeta. Você já pensou um negócio desse? Você ter
uma estrela que está a anos-luz da gente, e a gente conseguir dizer, rapaz, a velocidade dela aumentou para lá ou para cá 10 metros por segundo, quase a velocidade de uma pessoa andando. É uma coisa incrível. E aí, como é que a gente faz isso, né? Com muita ciência e muita tecnologia, que é exatamente o foco desse projeto que a gente trabalhou lá. Bom, então como é que a gente faz isso, né? Como é que se trabalha com esse tipo de coisa? Quando a gente diz que a gente vai ver uma estrela, né? Como é que você vai ver uma estrela? Então a expectativa que todo mundo pensa é o seguinte, é que o astrônomo vai ver uma imagem dessa. É uma estrela, uma coisa bonitona, né? Laranja, cheia de detalhezinhos ali, as coisas andando, saindo. O que é na realidade? Na realidade, as estrelas estão muito longe. O que a gente vê é isso aqui, ó. É uma imagenzinha com 10, 20 pixelzinhos ali, ó, brilhando, subindo e descendo ali os valores dele. É isso que a gente trabalha. É com isso aqui que a gente tem que dizer que ela está andando 10 metros por segundo para lá ou para cá. Não com essa imagem, claro, obviamente, né? Mas visualmente é essa imagem que a gente tem. Às vezes a gente tem uma imagem muito, muito pequena do planeta, né? Quando a gente faz coisas como a oclusão da estrela, a coronografia, essas coisas. A gente, às vezes, não tem nem imagens, só tem dado, né? Então, aqui está um bocado de número. O instrumento dá um bocado de número. E por esses números, a gente tem que saber se o negócio está, se a estrela está mais rápida, mais devagar, ou mais intensa ou menos intensa. E, no caso da espectroscopia, a gente tem uma imagem, mas essa imagem aqui, ó. Essa é a imagem que o NIPS resulta para nós. Essa imagem em particular não é do NIPS ainda, né? Ela é do irmão mais velho do NIPS, chama HARPS, né? Que é um instrumento que já existe. Só que o HARPS é no visível, o NIPS é no infravermelho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Mas é essa imagem aqui que a gente trabalha para dizer se a estrela está andando mais para lá ou mais para cá com essa precisão toda, mesmo ela estando a milhares de quilômetros de distância. Bom, então, o que é o NIPS efetivamente, né? A gente vai buscar exoplaneta. Então, o NIPS objetiva é estudar os exoplanetas. Então, o NIPS no final das contas, é um espectrógrafo termoestabilizado. O que é um espectrógrafo? É um aparelho que você coloca uma luz nele e ele dá o espectro dessa luz. Como um arco-íris, né? Então, a gente tem até um paralelozinho que a gente faz, que o NIPS é um prisma sofisticado, né? Ele pega a luz e dispersa a luz no seu espectro. O diferencial do NIPS é que ele é muito termoestabilizado, né? O back-end que a gente chama, que é a câmara de vácuo, que fica o sensor que dá aquela imagem, né, que eu mostrei ainda agora, é um negócio desse tipo aqui, ó, isso aqui está aberto, né, mas isso aqui fica fechado, e esse negócio aqui fica a menos 200 e lá vai fumaça graus Celsius, né, 70 graus Celsius, graus Fahrenheit, eu acho, ou graus Kelvin, eu acho. Então, é um negócio que é muito frio, né, demora quase uma semana para esfriar isso aqui, e aí a luz entra aqui por uma fibra óptica, né, e vai até o sensor e a gente obtém aquela imagem. Então, um dos diferenciais grandes do NIPS é que ele é termoestabilizado, justamente porque ele mede espectros no infravermelho. Outra coisa muito, muito importante do NIPS, e essa que é a grande novidade, é que ele usa óptica adaptativa. Vou falar um pouquinho mais sobre a óptica adaptativa, porque a gente teve um pouco mais de contribuição, né? Que é o único instrumento de infravermelho no mundo hoje que tem óptica adaptativa. Ele opera no infravermelho e ele já está instalado, né, no telescópio de 3,6 metros em La Silla, lá no Chile. A parte que a gente trabalhou nele não foi essa, né? Esse aqui foi o pessoal, tinha um pessoal do Canadá, eu acho que esse aqui foi feito no Canadá, né? E com a ajuda de algum pessoal lá da Alemanha. A parte que a gente trabalhou foi essa, a gente chama de front-end. É o que vai lá no telescópio, né? E esse front-end aqui foi efetivamente feito em Genebra e foi onde eu trabalhei, né, efetivamente. A precisão dos componentes aqui é muito, muito grande, então a gente tem que entrar nessa sala aqui de roupa de padeiro, né, como meus amigos costumam brincar, né? Alan, tira uma foto lá com a roupa de padeiro. Para entrar aqui, a gente tem que botar essa roupa, porque a sala limpa e tal. Igual aquelas salas que faz circuitos integrados, lá, chips e processadores. Porque aqui, qualquer poeirinha que cair aqui numa lente dessa aqui, vai descalibrar o instrumento altamente preciso. Bom, então, onde é que está o NIPS? O NIPS está hoje está no Chile. Então, aqui eu tirei umas fotos aqui do observatório, né, para mostrar quando a gente foi comissionar a parte do front-end no Chile, em 2019, perto do final de 2019, a gente foi para o Chile, né,
Então, aí é o observatório, coloquei algumas fotos aqui. Isso aqui são alguns telescópios que tem, né, no observatório. Esse foi onde o NIPS foi instalado. Telescópio 3,6 metros, muito grande. Vocês têm noção? Isso aqui é um carro, ó. Vocês terem noção do tamanho do prédio do bichinho aí, né? E esse telescópio, ele está muito alto. A montanha aqui está 3.000 metros de altura, fora a altura que está aqui do prédio. Então, uma coisa que eu costumo brincar sempre é o seguinte, quando eu vou falar sobre isso aqui, eu sempre boto essa foto aqui, ó. Isso aqui é um salgadinho que a gente comprou, né, no supermercado antes de subir a montanha. Quando a gente comprou o salgadinho, o saco estava todo amassado. Quando ele chega lá na montanha, como é que ele chega? Ó? Porque lá é muito alto, aqui é muito alto. Então, é rarefeito, né? A atmosfera exerce uma pressão muito menor do que a pressão lá de baixo. E aí o saquinho enche, né? Então, aqui a gente, para subir essa ladeira aqui a pé, a gente passa muito tempo e cansa, qualquer coisinha. Então, é uma situação muito bacana de ser, é uma experiência muito bacana de se ter, que a gente vai instalar um instrumento de uma tecnologia altíssima, né? Altíssima no sentido de ponta no mundo, né? E num ambiente bastante curioso. Falando um pouquinho mais sobre o telescópio, esse aqui é o telescópio, né? Ele é gigante, né? Aqui tem o espelho primário dele, o que a gente chama de M1, né? Que é 3,6 metros de diâmetro. Tem aqui, não dá para ver aqui, mas tem um espelhão aqui, bem grande, né? Aqui é o que a gente chama de gaiola, é aonde ficam os instrumentos, a parte de alimentação do telescópio, rede e essas coisas, né? Isso aqui em si é uma gaiola bem grande, né? Dá para entrar dentro dela facilmente. Isso aqui é uma foto que a gente tirou aí. Eu estava com a barba grande lá, porque era muito frio. Era uma vantagem. Hoje em dia, aqui no Brasil, não tem que aguentar. Mas lá, ó, dá para entrar essa galera todinha aí lá dentro, né? E de noite, isso aí é o que a gente vê a olho nu. Eu tirei essa foto aí, né, com a câmera simplesmente sem filtro, sem nada, para mostrar que lá o céu é muito bonito. Além de não ter nuvem, né, é muito raro aparecer uma nuvem lá, a gente consegue ver a Via Láctea bem direitinho. Bom, eu tenho alguns vídeos aqui que depois eu posso exibir. Não vou falar agora, só se, caso quando eu estiver discutindo, né, alguma coisa eu posso mostrar, mas aqui é um vídeo que eu filmei, eu andando aqui dentro do telescópio com o NIPS já instalado. Ele entrou aqui, ó, o NIPS foi colocado aqui, nessa parte aqui de baixo, né, que é depois que a luz entra no telescópio e vai para o instrumento. E aí são as partes do NIRPS, né, todas conectadas. Então, o telescópio recebe o que a gente chama de front-end, né, que é onde eu trabalhei. Isso aqui é uma concepção artística que eu fiz para mostrar que a coisa vai desde o desenho e a concepção, né, passando pela parte de simulação e testes, né, virtuais, até a construção efetivamente mecânica da coisa. Então, isso aqui é uma espécie de um diagrama que reflete bem como é que a engenharia vira ciência até chegar aqui na construção efetiva. Aí daqui sai um conjunto de fibras ópticas, né, que passa num negócio chamado link de fibra óptica, que é também um aparelho super sofisticado para fazer o scramble, a gente chama de scramble da imagem, né, para evitar ruídos modais. Tem muita matemática envolvida, é muito bacana esse projeto todo. Até que entra no back-end e gera aquela imagem que a gente viu lá. Bom, então voltando aqui à expectativa, né, que a gente sabe que não é essa da estrela, o que é que o NIRPS vê efetivamente, então? Como é que a gente faz para a gente focar lá na estrela e tentar pegar a luz da estrela da melhor maneira possível para mandar para o back-end para fazer aquela imagem lá do espectro? O que normalmente se vê é isso aqui, ó, né? Então, a gente vê uma imagem com bem baixa resolução, né? E que, devido à atmosfera, ela vem assim, ó, toda embaralhada, né? Toda difusa e toda borrada por causa da atmosfera. O diferencial do NIRPS é que a gente tem um sistema de ótica adaptativa que transforma uma imagem assim numa imagem assim. Então, a ótica adaptativa vai pegar todo esse embaralhamento aqui e vai conseguir ajeitar o que a gente está vendo na estrela para ficar o mais sharp, né, o mais nítido possível. Para fazer isso, né, a gente tem que deixar o telescópio bem centrado, né, na estrela. A gente não pode perder a estrela de vista. E aí é onde começou as nossas contribuições. A gente precisa de um algoritmo que faça esse tracking da estrela, né, movendo o espelho interno do NIRPS de maneira precisa, de maneira que a gente consiga colocar ele onde a gente precisa colocar.
E essa foi uma das nossas primeiras contribuições. A gente fez esse algoritmo de tracking lá, e ele ficou tão preciso que a gente consegue não só mover o pontinho dentro da imagem, e como centralizá-lo. Aí, só para como um exercício interessante, eu gerei essa imagem aqui, ó. Então, isso aqui eu peguei uma estrela artificial, que é um laser, basicamente, e para provar que o algoritmo estava funcionando, eu desenhei o logotipo do NIRPS, ó, dentro da câmera de guiagem do instrumento. Né? Isso aqui, inclusive, a galera gostou lá, achou bacana. Poxa vida, porque... como é que a gente sabe que esse negócio está funcionando? Está funcionando porque o logotipo, a gente está conseguindo fazer o logotipo. Aqui, a diferença da posição desse pixel para esse aqui, em termos de geometria, é décimos de centésimo de centímetro que a gente tem que mover o espelhinho lá, precisamente para posicionar essa estrela aí. Okay? Então, foi uma das nossas contribuições, foi importante, né? Que o pessoal tá usando, tá lá instalado até hoje. E aí a outra contribuição foi para fazer... Essa aqui é parte do que a gente chama de templates de software de lá. Uma outra foi a parte de template que ajuda a calibrar para chegar para a ótica adaptativa, fazer esse negócio aqui, né? Então, esse espelho que a gente move aqui, a gente chama de espelho tip tilt, e tem um outro espelho que a gente deforma para gerar a imagem. Então, a gente fez um templatezinho que fica deformando e vendo como é que é a deformação da estrela. Esse aqui é uma estrela artificial também, é um laser, né? E vendo como é que o laser atua de acordo com a mudança do espelho. O que mais? Bom, então, tudo isso aqui para preparar o sistema para a ótica adaptativa. Então, o que é a ótica adaptativa? A ótica adaptativa é um sistema super moderno, como o nome já está dizendo, é ótica que se adapta, né? Então, para que ela serve, né? Ela serve para que a gente pegue o efeito da atmosfera e corrija o efeito da atmosfera, tá certo? Então, não sei se vai dar para mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão conseguindo ver aí o meu browser? Não. Deixa eu aumentar ele aqui. Ou será que eu caí? Deixa eu ver aqui. Dá para ver, beleza. Dá para ver, né? Pronto. Quando você então, aumentou, ficou melhor aí. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar mais ainda aqui. Pronto. Então, eu fiz essa animaçãozinha, inclusive eu estava lá quando eu fiz, né? Que até a vez que a gente tem que explicar às pessoas. E a gente vê o seguinte, ó, quando a luz vem do espaço, ela vem plana, vem bem bonitinha, sem distorção nenhuma. Quando passa da atmosfera, ela distorce completamente, né? E aí ela tem um espelho aqui que bate essa coisa, ela vai, né, para a tela também distorcida. Só que a gente tem um equipamento aqui que chama sensor de frente de onda, que mede quão deformado isso aqui está e manda esse sinal para um espelho que deforma ao contrário da atmosfera. É uma coisa linda, assim, absurdo de fantástico. Você mede quanto a atmosfera tá distorcendo, né? E baseado nessa medida, você troca o sinal dessa distorção, ó, quando chega inicialmente, ó, chega para o sensor a medida da luz toda distorcida. Essa medida vai para o computador troca o sinal dela e manda um espelho deformar ao contrário dessa medida aqui. Resultado, a luz chega bem bonitinha e a estrela fica bem paradinha. Inclusive, tem uma coisa bem... o pessoal da astrofísica diz que a ótica adaptativa é uma coisa antirromântica, porque ela tira o cintilar das estrelas. Quando a gente olha para a estrela que ela está cintilando, é por causa disso aqui, ó. Então, essas coisas todas deformadas, é isso que faz a estrela cintilar, né? Aí, a ótica adaptativa meio que acaba o cintilamento da estrela, ela fica bem paradinha, né? Então, esse espelho aqui deforma, para vocês terem noção, 1000 vezes por segundo. A cada 1 milissegundo, ele dá uma deformada ao contrário da atmosfera e adapta, né? A ótica se adapta à atmosfera. Para fazer isso, a gente tem que medir isso aí, então essa medida não é trivial, tá certo? Então, a gente tem que medir essa frente de onda. Essa medida em si, ela é bastante complicada, tá certo? Aí é uma outra contribuição nossa, a gente fez uma simulação dessa medida aqui. Essa contribuição ela não é usada diretamente no NIRPS, né? Mas ela é uma prova de conceito de que a técnica de medir funciona. Então, a gente corrige essa deformação, a gente mede com o sensor de frente de onda e deforma com um espelho deformável. Esse que eu mostrei ainda agora. Então, aqui é o jeito que a
a onda vem, né? A gente fez uma simulação usando o método numérico aí, né? Também tem um vídeo aqui, qualquer coisa eu posso mostrar depois, que pega essa onda deformada e deixa ela, mede quanto ela está deformada para mandar para o espelho distorcer. E o espelho é feito assim, né? Tem dois tipos, o nosso tipo é esse aqui, que é um espelho flexível com um bocado de pistãozinho. No nosso caso, lá ele tinha 16 por 16, né? Pistõezinhos aí, 200 e um pouco menos, porque ele não tinha nas bordas, mais de 100 pequenos pistões pisoelétricos que puxam ou empurram aqui o espelho e deformam o espelho, né? De maneira que ele deforma ao contrário da atmosfera e aí a luz se distorce, desdistorce para chegar na câmera de guiagem da melhor maneira possível. Com isso, indo a luz a mais limpa possível para fazer o espectro. Uma coisa que a gente consegue com isso é que a gente não desperdiça luz, né? Então, se a gente não usar a ótica adaptativa, o que é que acontece? Ó, essa coisa que eu mostrei aqui ainda agora, essa diferença aqui, se a gente não usasse a ótica adaptativa, a gente ia ter que colocar, porque o que vai para a fibra é só essa parte do meio da imagem. E a gente costuma dizer, luz para astronomia é muito caro, entre aspas, né? A gente não pode perder luz. Jogar a luz fora é um absurdo. Então, se a gente medisse só aqui, olha a quanto de luz que a gente está jogando fora. E com a óptica adaptativa, a gente medindo aqui, ó, a gente praticamente não está jogando fora nenhuma luz. Está aproveitando toda a luz que vem da estrela. Aí aumenta o sinal ruído, etc, etc. Bom, então eu fiz aqui um resumo das contribuições, né? Foram muitas, porque o que aconteceu aqui foi que a gente foi originalmente com a incumbência de fazer apenas os templates de instrumento de operação do instrumento, que acabou sendo feito. Só que com um projeto muito grande, com uma demanda muito, muito grande de pessoas, né, acabou que foram aparecendo coisas para fazer, né, que eu fui tentando ajudar no que eu podia. A gente acabou fazendo um sistema de gerenciamento de templates, né, que foi um sisteminha na web, que a gente consegue visualizar os templates de forma hierárquica. Aí aqui vai ter um desdobramento interessante, que eu vou mostrar já já. A gente fez o que a gente chama de receita de processamento de imagem da câmera, que é aquela que eu mostrei que eu desenhei o logo do NIRPS, né? A gente fez essa receitazinha que pega o centroide e posiciona ele onde a gente quiser. Tem a parte de processamento de estatístico da imagem, que a gente contribuiu também, etc. Né? Foram diversas receitas. A gente fez o drive de guiagem da câmera, porque a câmera foi... Uma das coisas também que foi interessante no NIRPS é que os componentes que foram usados neles foram componentes, entre aspas, de baixo custo. Foram componentes que a gente chama de componentes de prateleira. Né? Não foram componentes desenvolvidos, componentes que eu digo as câmeras, né? Elas não foram desenvolvidas especiais para o NIRPS. Então, isso barateou bastante o instrumento, né? E viabilizou o instrumento. E aí, essa câmera ela não tem um driver específico para o software, esses drivers eu participei também da implementação dele, né? Para a caracterização dessa câmera, que é de prateleira, que não é própria, né? Precisou fazer um drive especial para fazer a caracterização. Isso aqui foi feito completamente por mim também lá, né? O algoritmo de calibração do corretor de dispersão também foi... Isso aqui foi um problema interessante, porque um dos componentes que o pessoal fez chegou com um problema conceitual, que é o dispersor da atmosfera. Então, tem um componente, né, lá naquele front-end, aquele cone, né, que eu mostrei a vocês, que ele é para corrigir a dispersão inicial da atmosfera. E, teoricamente, ele tem que corrigir, mas ele não pode mudar a posição da estrela. E esse que eles fizeram estava mudando. De acordo com a posição do corretor, de acordo com a posição da Terra, né, o ponto movia na imagem. Então, se a gente tivesse com o azimuth muito baixo, ele estava no cantinho lá da imagem, né? À medida que a gente fosse chegando aqui no azimuth zero, apontando diretamente para cima, ele ia movendo para o centro, e quando a Terra ia, né, baixando, ele ia baixando lá para outro lugar. Isso não pode acontecer, porque, em geral, a gente tem que aproveitar a noite toda do telescópio. O telescópio passa aí 1 hora, né, expondo a luz, e essa hora ele não pode mover. Aí o que acontece é que tinha que fazer um algoritmo de calibração, que a gente dava a posição, né, do telescópio, os dois ângulos do telescópio, e ele predizia onde está o ponto depois da correção atmosférica. E aí esse algoritmo aqui envolveu a implementação de uma otimização, etc.
uma parte matemática bem pesada que a gente teve a oportunidade de fazer e funcionou muito bem. A gente fez o software de geramento de controle da ótica adaptativa. Esse aqui foi também uma coisa grande, né? Porque a ótica adaptativa, como eu falei, eram componentes de prateleira, né? As câmeras, e rodavam em MATLAB, né? E aí, aqui aconteceu uma coisa interessante, é que o pessoal lá, o pessoal que tinha experiência em MATLAB não tinha experiência no software do telescópio. O pessoal que tinha experiência no software do telescópio não tinha experiência no MATLAB. Aí acabou que teve que ter uma pessoa aí que fizesse esse meio termo, acabou sendo eu aí, né? E a gente fez esse gerenciamento aí. É um software também relativamente grande, né? A gente tem o diagrama dele e tal, o pessoal guardou o diagrama lá para futuras alterações, etc. Outra coisa que é os simuladores, né? O simulador da ótica adaptativa, das luzes de calibração, todos esses simuladores aqui também a gente tem a oportunidade de fazer, e eles auxiliam bastante. Esses aqui sim, esse aqui tem um papel interessante, porque eles auxiliam na hora que a gente está planejando as observações. A gente pode simular a ótica adaptativa, por exemplo. Você pode botar a simulação de uma atmosfera, né? Ligar a ótica adaptativa do instrumento e o instrumento corrigir essa atmosfera, para saber se os parâmetros estão ok, etc, etc. E outra coisa também que foi importante foi que a interface de operação para a primeira fase de aceitação do instrumento, ela não existia, né? Então, o que acontece... Isso aqui foi uma coisa interessante também, porque faltava uma semana para o ESO vir aceitar o instrumento, fazer a primeira aceitação, e aí a gente se deu conta que não tinha essa interface. E os operadores do ESO, eles não sabem como é que o software funciona. Eles têm que ter uma interface gráfica amigável para fazer a aceitação. Ele ia lá, eu quero aumentar a exposição da câmera assim, eu quero diminuir assim, eu quero executar template e tal. E não tinha. Acabou que também tive a oportunidade de fazer essa interface aí, esse aqui eu perdi um bocado de cabelo, que foi tipo uma semana muito estressante, né? Que a gente teve que correr contra o tempo. E talvez a mais importante de todas foi a interface de controle entre, não só o gerenciamento, mas a interface do software de ótica adaptativa para que rodava no computador separado, para o computador do telescópio, que era outro computador. Então, a gente teve que fazer um sistema que, via rede, transmitisse de maneira muito rápida os comandos da ótica adaptativa para o software do instrumento. E, obviamente, foram 2 anos e meio, então teve muitas outras contribuições, pequenas contribuições na interface gráfica, né? Algumas análises matemáticas a gente chegou até a discutir, porque aí era um pouquinho mais a minha área, né? Porque eu sou da área de engenharia, mas a minha área em si é machine learning, né? Não sou bem dessa área. Mas aí a gente acaba aproveitando, né? Porque a gente tem um conhecimento, uma experiência, né? Na parte matemática que até ajudou lá, né? Na hora de fazer as discussões, otimizar alguns códigos, etc. Bom, eu fui um pouco rápido aqui, né? Porque eu queria queria que desse tempo de mostrar essas duas situações aí. O professor Rubens falou que o print é muito importante, né? Porque é um negócio que incentiva, estimula a produção de ciência e tecnologia no país, e às vezes essa coisa é meio indireta, né? Eu já fui confrontado com essa pergunta, quando eu digo, rapaz, eu trabalhei lá num software que ajuda a procurar exoplanetas no infravermelho. Sim, eu não comentei, mas na verdade por que no infravermelho, né? Porque no infravermelho é o lugar onde mais tem chance da gente encontrar vida no planeta, né? Quando o planeta é mais fácil de buscar ele no infravermelho. Então acaba que a gente está fazendo uma pesquisa para procurar vida em outros planetas. Então, eu já fui confrontado com a pergunta, disse, rapaz, mas isso aí serve para quê? Eu estou pagando imposto, está sendo investido dinheiro aí, para quê? Bom, aí, felizmente, no meu caso, eu tenho a resposta ideal. Eu tenho 2 respostas para dar isso aí. Aquele algoritmozinho que eu mostrei a vocês, que eu desenvolvi para controlar e para fazer o centroide aqui, ó, chegou a desenhar o NIRPS, está sendo utilizado hoje, um algoritmo que é feito para astrofísica, né? Está sendo usado hoje no projeto chamado Rede Recalque, um projeto que terminou, inclusive, agora. Esse projeto é projeto para medir recalque, para medir a diferença entre 2 colunas num prédio. Você tem um prédio e, às vezes, uma coluna afunda mais do que a outra, né? Então, em construção civil, é muito importante medir recalque. E a gente submeteu um projeto, a empresa Fundasolos, né, patrocinou esse projeto, né?
o problema que foram eles que chegaram para a gente, ó, o Périx, né, que é o dono lá da Fundasolos, ele tinha uma visão muito boa de querer resolver o problema do recalque com alguma coisa de tecnologia mais sofisticada. E acabou chegando a nós o desafio. E eu disse a ele, ó, Périx, eu tenho uma ideia que pode ser que dê certo, que no final deu, que é usar esse algoritmo que a gente usou, que eu desenvolvi, que foi por causa do print, foi por causa do estudo de exoplanetas que foi desenvolvido, né? Que a gente conseguiu essa precisão aqui para calcular recalque, né? Acabando que a gente fez um instrumentozinho, né? Esses instrumentos aqui, ó, são vários deles, né? A gente pode, cada um desses aqui bota numa coluna, né? A gente instala no pilar, né? Entre uma viga e a outra, e a gente sabe quanto um lado recalcou em torno do outro. E aí é tudo feito com uma câmerazinha, tem uma câmerazinha pequenininha aqui, que pega uma imagem, e essa imagem usa o mesmo algoritmo que a gente desenvolveu lá para um negócio que não tem nada a ver, que é exoplaneta, né? Então, a gente consegue fazer essas medidas, e essas medidas ficam com... A gente consegue calcular uma precisão, que a gente consegue até dizer quanto de temperatura está aí devido quantos graus a gente está devido à mudança aqui do pontinho na hora de calcular o recalque. A gente consegue dar o recalque com décimos de milímetro aí de precisão. E foi literalmente usando um algoritmo da área de astrofísica, a área espacial. Então, agora não tem como dizer, não, mas você está jogando esse dinheiro fora. Não está jogando dinheiro fora, de jeito nenhum. É um dinheiro que volta, sim, para a sociedade de maneiras as mais variadas possíveis. E esse aqui é um caso claro e direto, né? Foi para lá e a gente teve condições de avançar na tecnologia com um projeto usando o mesmo algoritmo. E o outro foi... Sim, aí aqui tem... Inclusive, a gente está pendente a patente disso aqui. Infelizmente, está parada aí na UFRN. Se alguém do pessoal do jurídico que estiver me ouvindo, por favor, me dá uma adiantada nessa patente. A gente já escreveu tudinho, já pediu, já passou pelo NIT. Só falta o pessoal do jurídico dar. Está bem pertinho, mas aí faz um mês que o pessoal não está conseguindo dar resposta. Não sei se alguém ficou de férias. Mas, enfim, a gente está com a patente pendente para isso aí e já está passando todos os processos dessa patente aí. O outro caso também, que é uma coisa decorrente direta, né, do nosso trabalho, é que essa solução que a gente deu aqui, ó, que foram o sistema de gerenciamento de templates, que a gente usou para gerenciar templates de instrumentação astrofísica, o que é que a gente fez? A gente fez um outro projeto, né, que chama ferramenta, que foi uma ferramenta que eu usei para dar aula remota, né, construí uma ferramenta chamada Board, e foi o mesmo aplicativo de gerenciamento dos templates, do NIRPS, foi usado para a construção dessa ferramenta. E essa ferramenta é o seguinte, a forma que usa no NIRPS é essa, né? No NIRPS, nos instrumentos, não só no NIRPS, a gente pode usar isso aqui para qualquer instrumento lá do ESO. Ele exibe de maneira hierárquica os templates e os seus parâmetros. Aí, o que é que eu fiz? Peguei, isso aqui dá para usar para fazer uma ementa interativa para os alunos. E foi o que aconteceu, né? Durante o desenvolvimento dessa ferramenta aqui, a Board. Inclusive, essa ferramenta, eu tive a sorte aí de cair na graça da UFRN, ela até saiu como notícia especial na UFRN, acho que foi ano passado aí, né? E teve até uma quantidade de acesso razoável, fiquei muito feliz, né? E é basicamente usando a mesma ferramenta que a gente usou lá. Então, eu acho que eu consigo até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ela está aqui, o Board. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Pronto. Então, essa é a ferramenta, tá certo? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Ó. E é a ementa eletrônica. Eu chamo de ementa eletrônica. Aqui é uma disciplina que eu dou, né? Chama probabilísticos. E a gente usa ela para mostrar a ementa do aluno. Então, a gente diz assim, ó, essa disciplina vai ter 3 unidades, né? Parte 1, 2, 3. Cada unidade vai ter esses conteúdos e cada conteúdo vai ter essa estrutura aqui, ó, curricular. Então, no conteúdo, definição do sistema probabilístico, nós vamos ver a decisão da forma, né, a decisão da probabilidade, e daqui a gente vai ver em paralelo cada um desses aqui. E cada tempo desse aqui, ó, a gente tem um diagramazinho, né? Eu posso pegar um aqui, que tem sistemas que são até mais complexos, ó, por exemplo, eu dou controle 1. Então, a primeira aula de controle 1,
é todo interligado. Então, o aluno, às vezes, se perde, né, na ementa, porque a ementa é uma descrição linear. Aqui não, a gente diz, ó, modelagem, como é que vai ser modelagem? Ó, a gente vai ver os modelos, depois vamos ver 3 modelos aqui que não dependem nenhum do outro, né? Aí, quando a gente vê esse modelo aqui, a gente divide ele em 2, depois... Então, essa tecnologia aqui também foi desenvolvida por causa do projeto do Print, por causa da oportunidade que a gente teve de trabalhar em astrofísica, que é um negócio que, aparentemente, o que é que tem a ver, né, com educação e tudo. Então, é basicamente isso aí, né, o que eu queria mostrar para vocês. Eu fico aberto aí se alguém quiser perguntar alguma coisa, né. E, mais uma vez, agradecer também o convite, né, para dar essa palestra aqui. Você falar sobre esse negócio é sempre um prazer, assim, é muito bacana. Foi uma experiência maravilhosa. E eu gostaria que muita gente tivesse esse tipo de experiência, porque é realmente gratificante. Então, obrigado aí. Passo a palavra de volta aí para o professor Rubens. Vou parar de compartilhar aqui a tela. Se alguém tiver alguma coisa, eu posso... Ok. Obrigado, Alan, pela didática aula aí, né, sobre os exoplanetas, né, um pouquinho de programação, de arquitetura, né? Vamos abrir aqui, né? Eu vi que o Alisson, Sofia estão. Quem gostaria de perguntar alguma coisa, comentar, ou se candidatar a ser o próximo, né? Vamos ter um edital do Print para 2023, provavelmente agora em setembro, outubro, né? Deixa só a gente encerrar esses de 2022, que a gente já vai abrir os de 2023. Eu não falei, mas a gente já está com... O professor Renan já está também à frente de um projeto do irmão mais novo, mas porém maior, do NIPS, que é o Andes. A gente já foi para a Itália, para a reunião lá, então vai ser um projeto, vai ser um negócio que é 10 vezes o tamanho do NIPS, você tem noção. Que foi batizado de Andes recentemente, né? Recentemente, era o HIRAS, aí o pessoal descobriu o nome e tal. E esse vai ficar no telescópio, no ELT, que nem está construindo, que vai ser o maior telescópio terrestre do mundo. Provavelmente para sempre, porque ele vai atingir o limite físico de factibilidade de um telescópio. Então, é um negócio gigante, gigante. É um campo muito, muito amplo, né? E que a universidade colocou lá em 2017 como sendo um dos temas estratégicos, né? Criamos, inclusive, recentemente, em parceria com o CLBI, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o Centro de Lançamento de Alcântara, com o INPE, com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade Federal do Maranhão e com a Universidade Estadual do Maranhão, um programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Espacial. Um programa novo que formou a primeira turma no início do ano passado, mas está tendo uma demanda muito grande. Né? Apesar de ser uma rede atualmente coordenada pelo FRN, mas acho que o ano que vem já vai passar ou para Pernambuco ou para o Maranhão, mostrando o quanto estratégico né, e que só agora a gente resolveu, né, a universidade teve maturidade para colocar isso nas suas diretrizes. Né? A Barreira do Inferno está aqui instalada, o INPE está aqui dentro do campo da universidade já há bastante tempo, né? Mas a cooperação era muito tímida, muito sazonal e pontual. E agora não. Agora a gente conseguiu realmente estabelecer laços e contribuir fortemente para o crescimento dessa área no estado do Rio Grande do Norte. Né? Fernanda, quer perguntar alguma coisa aí ao professor Alan? Oi, Alan. Eu não tenho uma pergunta, não, assim, específica. Eu fiquei muito encantada com a sua apresentação, porque são 2 pontos que me chamaram muita atenção, que foi como que a engenharia, né, que às vezes a gente enxerga como alguma coisa muito prática, ela é importante para a ciência, e como a ciência, obviamente, é importante para a engenharia, mas o contrário, eu acho que às vezes a gente não percebe muito, e eu acho que você trouxe essa questão, eu achei muito interessante. E também essa sua sensibilidade de trazer também alguma contribuição para o ensino, né? Porque você estava envolvido aí em atividades de pesquisa, não sei se você teve a oportunidade de
desenvolver a atividade de ensino enquanto estava lá na Suíça? Não, lá não. Lá a gente, eu continuei orientando, né? Eu continuei com meus orientandos de pós-graduação, mas a aula a gente não ministrou nada. Pronto, então, mas mesmo a sensibilidade, né, de trazer alguma inovação, alguma contribuição que também tem importância, né, para o ensino. Então, acho que você aproveitou muito bem esse período lá e acho que, assim, colocou de uma forma muito didática 2 questões que eu achei bem importantes. Legal. Eu sou meio suspeito, porque quem me conhece aqui no departamento sabe que o professor Alain é um professor que é viciado em ensinar. Eu adoro, assim, é quase um hobby para mim. Eu adoro. Então, eu fiz o board que o pessoal chegou até a usar e tal. E, poxa, você perdeu o seu tempo. Perdeu o tempo? Mas, ao contrário. Para mim, esse não teve projeto oficial, não teve nada. Não foi só porque usar o conhecimento que ele tem lá. Eu percebo, assim, que hoje, mais do que nunca, né, os alunos e a gente mesmo está muito visual, assim, as imagens, elas nos trazem muita informação. Então, essa sua preocupação na própria apresentação, de trazer ilustrações com animação, para a gente que não é da área, deixa, assim, muito claro o princípio, né, daquilo que você está apresentando, achei bem legal, assim. Então, acho que isso são coisas que, para as nossas aulas, elas acabam sendo também bastante importantes, né? Eu acho que isso nos traz um pouco a mensagem, né? O professor, ele precisa se apropriar dessas tecnologias e se não consegue sozinho, mas buscar quem possa ajudá-lo, né? Porque cada vez mais isso se torna fundamental para a gente melhorar nas nossas aulas. Não, exatamente. Obrigado aí pela menção aí. Eu já sei a quem eu posso recorrer, olha Pronto. Só. Inclusive, essa ferramenta, o pessoal chama de vidro digital, né? Quadro de vidro digital. Você pode escrever em cima dos slides. Ela é aberta, você acessa o site e todo mundo pode acessar. Depois eu posso dar o link para quem quiser. O pessoal da UFAL usou lá em Alagoas, o pessoal do IFRN também, então chegou um bocado de gente usar. Muito bem, Fernanda. Sempre pode procurar um engenheiro de prontidão que vai lhe ajudar, viu, Fernanda? Seja qual for o seu... Tem um aqui do meu lado, né? Muito bem. Alain, muito obrigado pela sua disponibilidade. O professor Renan nunca que vem aqui deixa de tecer os maiores elogios a você, não apenas do ponto de vista técnico, né, científico, mas do seu compromisso, da maneira cortês como você lidar com todo mundo, com seus alunos. Então, foi um prazer e continua sendo, né, para a PPG apoiar o projeto, mesmo antes do print. Eu sei que no início foi bem conturbado, a gente só fazia ginástica aqui, mas com certeza valeu a pena, porque aquilo que a gente investe em formação de recursos humanos, em ciência e tecnologia, sempre teremos um bom retorno. Então, obrigado, parabéns. Obrigado demais. Vamos para a próxima. Sim, vamos para o Andes. Vamos para o Andes. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.